Como você se desloca no trânsito de Porto Alegre? Sempre de ônibus, quando dá vem de carro. Um automóvel. Normalmente é a moto, né? Há pouco mais de meio século, o Brasil começou a se industrializar. Em nome do progresso, extinguiu a estrada de ferro e priorizou o asfalto. O trem e o bonde viraram peças de museu. Já o carro, o ônibus e o caminhão ganharam as ruas e estradas e trouxeram mais poluição. Hoje, as cidades emitem 70% dos poluentes que provocam o aquecimento do planeta. Boa parte é emitida pelo automóvel. O que se fez no Brasil, ao ter elegido o setor automobilístico, a gente poderia ter talvez elegido o setor de industrialização dos alimentos no Brasil, que emprega até mais gente. Mas não houve nenhuma preocupação com as cidades, quer dizer, ninguém conversou com as cidades. Conversar com as cidades dá trabalho, é muita gente. A verdade é que o país investiu pesado na indústria automobilística, facilitou o crédito e realizou o sonho de milhões de brasileiros. Mas as cidades não prepararam as vias para receber uma frota tão grande de veículos. Em Porto Alegre, a frota é de 800 mil veículos, 1,9 para cada 2 habitantes. Resultado: o que era para encurtar distância ficou preso no caminho. É todo dia assim? É todo dia. O trânsito é caótico, né? Tá bem complicado, tá esgotado. Agora são 8 horas da manhã e a gente está na José de Alencar, na altura da Rótula do Papa, na zona sul de Porto Alegre. E como a gente pode ver, as 3 pistas estão paradas. Isso quer dizer que eu vou acabar chegando atrasado para a próxima entrevista. O trânsito esgotou aqui e em outros lugares do planeta em função da venda do carro. Um carro sendo de fácil aquisição e de uso irrestrito. Uma pesquisa feita recentemente mostra que Porto Alegre é a primeira colocada em tempo de viagem entre as capitais brasileiras, com 56 minutos em média por linha. Isso significa que os passageiros das linhas urbanas ficam menos de 1 hora em média no interior dos ônibus. Além disso, a frota de ônibus de Porto Alegre é considerada uma das melhores do país. Mas isso não significa que ela seja boa. A nossa frota é uma de ônibus, é uma frota, não é de ônibus, ela é de caminhões encarroçados, a sua maioria. Além das pessoas viajarem dentro de uma lata de sardinha, né? Porque não é chassis próprio para ônibus, mas a maioria dos ônibus que circulam em Porto Alegre tem uma suspensão muito dura que prejudica o esqueleto de qualquer pessoa, entendeu? Então, andar de ônibus faz mal à saúde. Hoje, Porto Alegre conta com 1.700 ônibus distribuídos em 400 linhas que transportam 1.100.000 passageiros por dia. É a capital onde a população mais utiliza transporte coletivo no país. Mas o que o usuário acha do transporte público? Pelo preço da passagem, ônibus não tem ar, tá um calor, todo mundo de pé. É muito complicado, né? Dá pra ver o tamanho da fila, chegam 2 ônibus da frente, o nosso ainda não veio, sempre tem atraso. A gente sai do serviço, depois de cansar, a gente tem que esperar quase 1 hora aqui. Ontem eu demorei 2 horas para chegar em casa. A qualidade não tem como ser boa se ele é refém do congestionamento. O principal atributo na percepção do usuário é a rapidez do deslocamento. O segundo principal atributo do usuário é a confiabilidade dos tempos. Esses são os 2 principais que são derrubados pelo congestionamento. Nas últimas décadas, a cidade cresceu de forma desordenada. Aumentaram as distâncias e o tempo de deslocamento.
Mas o investimento público no transporte urbano não aconteceu na mesma velocidade. Não houveram obras de aumento de capacidade de escoamento. Quer dizer, a capacidade de escoamento do sistema viário é a mesma de 30, 40 anos atrás. É só dar mais espaço para o ônibus circular. É tirar o espaço do carro e entregar para o ônibus. Tomando em conta que um ônibus, ou um corredor de ônibus, ou uma faixa de ônibus, leva 10 vezes mais gente do que a mesma faixa entregue ao automóvel. Está muito claro o anseio do usuário, ele muito claramente expressa isso, né? E é muito simples a solução que o usuário quer, é só fazer. No mundo inteiro, a tendência é a de deixar o carro na garagem e usar o transporte público. Melhor do que enfrentar longos engarrafamentos, ficar estressado, baixar o vidro do carro e hostilizar alguém, ou meter a mão na buzina e aumentar ainda mais o barulho e a confusão no trânsito lá fora. Os níveis de hostilidade nesta cidade são muito grandes. Já me mandaram para todos os lugares possíveis. A EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, está reformando 3 grandes eixos viários da capital que vão ser utilizados para implantar os BRTs, Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, que proporciona mobilidade urbana, rápida, confortável, segura e eficiente. O sistema que foi desenvolvido, né, dentro do edital de licitação, tenho convicção que o transporte terá outro patamar de qualidade a partir do início da operação. Quando os BRTs vão estar operando? 2017. 2017, implantação do BRT. Isso, gradativamente. Enquanto os BRTs não ganham forma, os porto-alegrenses buscam alternativas mais sustentáveis para seu deslocamento. Alguns estão se utilizando do Bike Poa, que consiste no aluguel de bicicletas via internet. O sistema também é uma realidade em outras capitais. Aqui há 150 mil usuários cadastrados que pagam R$10 por mês para ter acesso a 40 estações de bicicleta compartilhada em 5 bairros centrais. É mais tranquilo deixar o carro em casa para até não estar procurando lugar para estacionar, então facilita bastante a vida da gente para estar andando em lugares pertos mesmo. Eu estou economizando no combustível e também praticando um exercício físico, né? Porque pedalar vai tirar a gente do sedentarismo. Porto Alegre é a penúltima de 20 capitais em extensão de ciclovias. O plano diretor cicloviário prevê 500 quilômetros de faixas exclusivas, mas hoje há apenas 25. A capital gaúcha ganha apenas de Manaus, que conta com 6 quilômetros, e perde por pouco para Salvador, que construiu 27 quilômetros de ciclovias. Em velocidade média, um ciclista levaria 15 minutos para percorrer tudo o que a prefeitura conseguiu aprontar em um ano de obras. Você não pode, assim, criar ciclovias somente para fazer política, entendeu? Para fazer, assim, aquilo que é politicamente correto, para agradar grupos. As ciclovias que eu vi instaladas aqui não atendem à norma de ciclovia. E nem é ciclovia, porque a ciclovia é uma via independente do tráfego, ela é segregada do tráfego, fora digamos assim, do ambiente onde andam os veículos automotores. Sim. E fora também de passeios. Aqui eles estão usando o passeio, trocando o passeio, quer dizer, prejudicando os pedestres para privilegiar um ciclista que outro que passa por ali. Flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Arthur, transformou 2 bicicletas em uma. Foi assim que surgiu a bicicaixa. Esse é um modelo muito antigo que foi criado na Holanda na década de 30, se não me engano. Arthur usa a bicicaixa para levar os filhos à escola e fazer passeios dos fins de semana. Costuma pedalar na faixa de automóveis e está sempre atento à sinalização de trânsito. É isso aí! Parabéns, irmão!
A bicicleta impactou de forma positiva a vida da família e trouxe uma expansão ainda maior do sentimento de liberdade. Pena que quem divide a mesma pista nem sempre respeita a magrela. Uma coisa muito comum é o famoso fininho, né? Que alguns chamam ironicamente a fina educativa. É aquele motorista que tem a ideia equivocada que o ciclista está no lugar errado, não deveria estar na rua. E aí, para educar o ciclista, ele passa assim em alta velocidade a 1 palmo de distância e quase mata a pessoa de susto. E realmente cria circunstâncias para acontecer um acidente grave, né? Aliás, isso não é acidente, seria um crime, né? Se andar de bicicleta no trânsito é arriscado, imaginem deslizar de patins pelo asfalto. É complicado, porque a gente acaba sendo muito pequeno e muito vulnerável, né? E às vezes também tem um pouco de desrespeito dos motoristas que acham que a gente não deveria estar ali, e aí é complicado de dividir espaço, né? Maurício gosta de se deslocar pelas ruas de maneira alternativa para apreciar aquela sensação de liberdade. E não se limita ao patins. Eu ando pela rua, né, pelo asfalto quando eu vou de bicicleta, que de acordo com o Código de Trânsito eu tenho esse direito. Já ouvi muita gente me mandando ir para a calçada, me mandando ir para casa, me mandando empurrar a bicicleta, largar a bicicleta e pegar um táxi, tudo que é tipo de coisa. Desrespeito. Muito, muito, infelizmente. Não vou ser hipócrita também dizer que não tem muitos ciclistas que não respeitem as leis de trânsito. Tem bastante ainda, falta muita educação nesse ponto. Mas infelizmente a gente não está acostumado a dividir espaço. Como é difícil dividir espaço numa metrópole onde a mobilidade é cada vez mais espremida. E foi em nome dela que o espanhol Gonzalo Duran, que mora na capital gaúcha, aderiu ao chamado Expresso Canela. A maior parte de seus deslocamentos é feita a pé. Primeiro é saudável, segundo é cômodo, terceiro eu conheço mais a cidade e quarto não poluo. Caminhar em meio a um trânsito caótico, barulhento e hostil também tem seu preço. O desrespeito sideral, desrespeito gigantesco. Carros estacionando nas calçadas, desrespeito das faixas de segurança. Gonzalo é um ativista da caminhada. Criou uma página no Facebook para discutir a situação do pedestre na selva urbana. O resultado é só entre as pessoas. A troca entre as pessoas, porque as instituições não estão dando conta do recado. Não sei se é por surdez, não sei se é por má fé. Se as pernas os levam a qualquer lugar, que tal contar com a ajuda do skate para ir ao trabalho? Foi o que fez o designer gráfico Diego Rockenbach, de 30 anos. Cansado de tanto caminhar, decidiu encurtar a distância em cima de uma tábua com rodinhas. Eu consigo economizar o tempo, não me estressar com o trânsito, transporte público também, que muitas vezes é ineficiente, né? Não atende a necessidade, então eu consigo me satisfazer bem, né? Satisfazer a necessidade bem. Tá fazendo exercício, né? E tu não se estressa. Enquanto muitas vezes o trânsito está parado, principalmente no horário de pico, eu passo pelo lado, tá todo mundo parado no carro, e eu vou tranquilo, sem estresse, né? Entre uma manobra e outra, mas nenhuma radical, há sempre um buraco na calçada. Bastante buraco, né? Até eu com skate eu consigo passar por cima tranquilamente, mas até para os pedestres, né? É complicado. Imagina andar de skate em uma calçada como essa. E para quem caminha, quantos tombos já não ocorreram por aqui? Senhoras idosas, jovens, não tem idade. Tropeçou aqui, cai, porque é muito buraco nessa calçada aqui. As calçadas estão em condições de plantar batata. Se é difícil caminhar pela calçada, trafegar por esta rua no horário de pico é um inferno. Uma obra do futuro consulado americano interditou metade da pista. Olha o canteiro de obras aí. É pouco? E o carro do consulado estacionado em um local proibido? Reduziu todo o estacionamento que existia aqui antigamente. Essa cerca da obra ali, que avançou meia rua, né? Restringiu bastante o tráfego.
prejudicou os comerciantes. A fiscalização não chega. A fiscalização é difícil. Veja a seguir as alternativas que a população de Porto Alegre tem para fugir do trânsito congestionado da cidade. Na região metropolitana de Porto Alegre vivem mais de 4 milhões de pessoas. É a quarta mais populosa do país, superada apenas por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As ligações intermunicipais são feitas por ônibus. O Lago Guaíba, que recebe as águas de 5 rios, separa a capital do município de Guaíba, que há 4 anos conta com um transporte alternativo, o catamarã. De ônibus, a distância entre os dois municípios é vencida em 1 hora. De barco são apenas 20 minutos. A tarifa custa R$ 7,00, 2 a mais do que a do ônibus. Um modal de transporte alternativo que mudou a vida de quem precisa se deslocar entre uma cidade e outra. E o serviço aqui que nos está sendo oferecido, ele é muito superior ao que a gente vinha utilizar antes, né? Que era o transporte intermunicipal aí de ônibus. A pessoa nunca pega tranqueira nenhuma e vai tranquilo. O tempo de espera ele é mínimo, né? Ele tem em torno de 20 minutos para chegar até na outra cidade. Todo o conforto, ele tem televisão, tem Wi-Fi, tem todo um atendimento personalizado. Isso facilitou a sua vida? Muito, porque de ônibus normal, de linha, tanto direto quanto comum, a gente leva em torno de 1 hora. Há pouco tempo, a linha do catamarã passou a ligar o centro de Porto Alegre à Zona Sul. A Metroplan, empresa pública que atua no planejamento do transporte da Grande Porto Alegre, tem um projeto de expansão das hidrovias metropolitanas, já que a região é conectada por rios que desaguam no Guaíba. Na década de 60, a ligação entre a metrópole gaúcha a esses municípios era feita de barco. Mas assim como as estradas de ferro, as hidrovias, em nome do progresso, foram engolidas pelas rodovias. Para reativar as velhas hidrovias, que naquele tempo davam conta do recado com menos impacto ambiental, tarifa baixa, transporte rápido e seguro, é preciso dinheiro. Por isso, não há prazo para a implantação do projeto alternativo de transporte público. A primeira fase deve atender os municípios da bacia do Jacuí. Atender a Ilha da Pintada, que é um ponto que tem uma boa população, e depois ir a Triunfo, São Jerônimos e Charqueadas. Parte da região metropolitana gaúcha também conta com uma linha de metrô de superfície. Dos 34 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, apenas 5 estão conectados ao metrô: Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Hoje, a linha alcança 44 quilômetros de extensão e transporta, em média, 200 mil pessoas por dia. Esse aqui é uma linha mais moderna, mais nova também. E fora também a questão da mobilidade. De um município para o outro não tem um mecanismo melhor de se usar do que o metrô. O termo de deslocamento é muito mais rápido, mais fácil para a gente. E não tem posicionamento, não tem problema de semáforo, né? É mais fácil. O metrô tem ainda uma integração com o aeromóvel, que faz conexão com o Aeroporto Internacional Salgado Filho. O aeromóvel é um meio de transporte urbano automatizado. Se desloca em via elevada através de um sistema de propulsão pneumática, um protótipo com patente gaúcha.
Antes, a distância entre o metrô e o aeroporto era vencida de táxi ou a pé em meio a um trânsito pesado. A caminhada levava em média 30 minutos. Agora, em questão de poucos minutos, os passageiros estão dentro do aeroporto. É uma coisa bem segura, bem tranquila, porque tu não precisa estar pegando passarela para atravessar até lá, é mais seguro por causa do trânsito também, né? E tem a função da mobilidade, do conforto, né? Do ar-condicionado nesses tempos de calor, nesses tempos de frio aí é mais seguro, né? Mas não pega chuva e tal. Eu não sabia como chegar do aeroporto até o trem. Quando fiquei sabendo que existia esse transporte aqui, facilitou muito até a minha locomoção na cidade, que não sou daqui, né? Então a gente sempre que tem uma coisa que ligue, uma coisa a outra integrando, a gente fica mais aliviado. Facilitou a sua mobilidade? Muito, muito mesmo. Porto Alegre não tem metrô, mas há mais de 3 décadas há um projeto de implantação de uma linha na Zona Norte, a mais densamente povoada e a que possui o trânsito mais crítico da cidade. Apesar de haver uma grande demanda de passageiros, o metrô nunca saiu do papel. Os recursos públicos eles são desviados para várias outras áreas de menor interesse, de interesses subalternos, né, do que aquilo que a população precisa, que é melhorar a qualidade de vida. E transporte bem organizado é qualidade de vida. Antes da Copa do Mundo, até que houve um ensaio de construção, mas esbarrou na falta de dinheiro e o projeto voltou para a gaveta. Quando mesmo vai ter metrô? No próximo ano, isso aí com certeza, mas desde que sejam solucionados os problemas financeiros. A proposta que foi apresentada da PMI é do Terminal Triângulo até a Rua da Praia. Para quem já ostentou o título de capital da carroça, Porto Alegre ainda conta com 480 dessas peças que estão quase em extinção. 200 já saíram das ruas por conta de uma lei municipal. É uma mudança, a gente sabe que não é fácil, que as pessoas vivem disso há muito tempo, mas nós estamos com equipes de busca ativa apoiando permanentemente, por mais de 2 anos, essas pessoas nas comunidades para construir com elas. A prefeitura não quer impor nada, ela quer construir com os carroceiros e carrinheiros novas oportunidades de renda, geração de renda, de dignidade, de direitos, eles terem acesso aos serviços, eles conhecerem que eles têm esses direitos e também saber que eles têm deveres como cidadãos. As carroças que restaram ainda circulam pelos bairros da periferia, onde as pessoas vivem a própria sorte. No passado, a carroça foi um importante meio de transporte nas cidades. Hoje, na capital gaúcha, ela mata a fome de quem nem emprego tem. É o meio de transporte para o cara ir buscar a nossa reciclagem, nós busquemos. Aí sem ela, o cara vai fazer o quê? Aí... Sem a carroça não tem trabalho? Não tem trabalho. Porque sem a carroça nós não conseguimos trabalhar e não conseguimos ter as coisas para nós. Tudo que nós temos é ganhar da carroça. O que, por exemplo? Comida, roupa. Como resolver o problema da falta de ônibus, do excesso de carros e da falta de espaço para se locomover na metrópole? A resposta vai vir do Plano de Mobilidade Urbana, que está sendo discutido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Quando for aprovado, vai ser encaminhado ao Ministério das Cidades. Qual deve ser mesmo a prioridade deste plano? Primeiro, o pedestre. Segundo, o transporte não motorizados, seja ele de qual for. Terceiro, prioridade ao transporte coletivo. Nós temos que melhorar o transporte aquático, isso é, disseminar mais a ligação entre bairros com barcos. Nós temos que ter a volta de veículos sobre trilhos. Nós poderíamos ter, por exemplo... Diversificar o modal. Nós poderíamos ter um trem pela orla do Guaíba, um trem de superfície. Os BRT seriam uma solução para isso? O BRT é uma solução muito interessante. Para quem sempre sonha em metrô e nunca faz nada, a realidade é a BRT. A mobilidade urbana se tornou um grande desafio para as grandes cidades no mundo inteiro. Hoje,
Contamos com novas tecnologias como internet e redes sociais. Aos poucos, as pessoas vão começar a trabalhar em casa, reduzindo os deslocamentos. No futuro, o trânsito vai ser outro, no plano virtual. Por isso, as cidades precisam rever seus modelos e descobrir alternativas sustentáveis de desenvolvimento. A mobilidade urbana tem impacto na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema mobilidade urbana, eu li um conceito que diz mais ou menos o seguinte: mobilidade urbana é tudo o que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, com transporte público viário, fluvial e ferroviário, e com sistemas inteligentes. Eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer agora é: em que cidade eu quero viver? Pense nisso. Até a próxima. Estação Farrapos. Desembarque pelo lado direito.